E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2022. Se você está aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe os comentários para eu saber o que você está achando das minhas resoluções. Curte, isso me ajuda bastante a continuar fazendo essas gravações para vocês. Mas vamos lá ver o que dizia essa prova de 2022 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Questão de número 46 dizia já o seguinte: o valor de logaritmo de 1 menos 1 sobre 2 mais o logaritmo de 1 menos 1 sobre 3 mais... E assim ele vai definindo para você até chegar no logaritmo de 1 menos 1 sobre 1000. Ele quer saber qual é o valor dessa expressão. Nessa questão de número 46, a ideia é a seguinte, galera. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Precisamos lembrar de propriedades de logaritmo, mas antes eu vou dar uma brincada com a matemática básica. Dá só uma olhada no que está acontecendo. A questão pede para você calcular o logaritmo de 1 menos 1 sobre 2, mais o logaritmo de 1 menos 1 sobre 3, mais 1 menos 1 sobre 4, mais 1 menos 1 sobre 5 e assim por diante. E ele pede para você ir fazendo essa soma até você chegar no logaritmo de 1 menos 1 sobre 1000. A primeira ideia da básica é pensar no seguinte: vamos juntar esses números fracionários. O que eu sei? Como é 1 menos alguém, se transformou numa situação fácil. Por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 sobre 3. E assim por diante. Pelo fato de ser 1 é tranquilo, você pode pensar dessa maneira. Então a ideia é o logaritmo de 2 menos 1, 1 sobre 2, mais o logaritmo de 3 menos 1, 2 sobre 3, mais o que não está escrito ali em cima, que eu vou escrever para você, o logaritmo de... Quem seria o nosso próximo valor? 1 menos 1 quarto. Então ficaria 4 menos 1, 3, 3 sobre 4. E aí você já consegue notar uma regularidade nos logaritmandos. Nós vamos seguindo com essa regularidade até você chegar onde? Em 1000 menos 1, 999 sobre 1000. Perfeito. Ideia da básica aplicado. Onde entram as propriedades? Tem uma propriedade para você que diz o seguinte: quando você tem a soma de logaritmos de mesma base, isso é consequência de um cálculo anterior que foi o quê? Uma multiplicação de logaritmandos. Então, multiplicação de logaritmandos gera para você soma de logaritmos tudo na mesma base. Como eu tenho soma de logaritmos tudo na mesma base, eu posso fazer essa volta. E a volta diz assim, ó, então nós temos o logaritmo de... Vamos começar. Primeiro logaritmando, 1 sobre 2 vezes. Segundo logaritmando, 2 sobre 3 vezes. Terceiro logaritmando, 3 sobre 4 vezes. Vou parar por aqui. O que você observa nessa regularidade? Note que na fração anterior nós temos o denominador sendo o mesmo numerador da fração seguinte. Então, denominador, numerador, denominador, numerador e assim por diante. Então, antes de eu escrever o último número, para você observar o que está acontecendo, o que eu sei? Que a fração anterior será o 988 sobre 999, porque a última fração a ser escrita é o nosso 999 dividido por 1000. Então, aqui como cálculo, usando propriedades, nós chegamos a um único logaritmando. Então eu quero calcular o logaritmo dessa expressão, multiplicação. Aí vamos para as simplificações. Matemática básica, o que está acontecendo aqui nesse momento? O 2 de cima com o 2 de baixo, simplificamos. 3 de cima com o 3 de baixo, simplificamos. O 4 de baixo com o 4 lá de cima, simplificamos. E assim por diante vão acontecendo as simplificações, sempre com o denominador anterior e o numerador da fração da frente. Denominador anterior com o numerador da fração da frente. E aí, depois de todas as simplificações feitas, olha só o que aconteceu. Sobrou para nós o logaritmo de 1, que é quem sobra lá em cima, e aí embaixo quem sobrou para nós foi o número 1000. Então, na verdade, o que a questão pede para você responder é: quanto vale o logaritmo de 1 sobre 1000? É uma potência de base 10, então escrevemos 10 na menos 3. Existe uma outra propriedade que diz para você que quando a base da potência for igual à base do logaritmo, a resposta é o seu expoente. Quando eu disse base da potência, a potência tem que estar no nosso logaritmando. Então, base da potência no logaritmando é igual a base do logaritmo, a resposta é o nosso expoente. Então, temos como resposta para essa expressão o número menos 3. E a questão de número 46 da prova da Federal, eu queria que você respondesse o quê? O menos 3, resposta da expressão. Isso encontra-se na letra A. Legal? Então, questão de número 46. Resolvida, relaxa, vamos seguindo. Eu vou resolver com você também a questão de número 47. E olha só o que dizia a questão de número 47. Vamos lá.
Considere as seguintes afirmações sobre os números reais. Afirmação 1. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a mais b. Afirmação 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é igual a. E a afirmação 3 diz para você que se 0 é menor que b, que é menor que a, então a raiz quadrada de a vezes b é menor ou igual a mais b dividido por 2. Galera, aqui nós temos uma questão inteira de definição matemática, parte da matemática básica. O que eu preciso lembrar? Primeiro passo. Se eu tenho um estudo legal, a visão ninja ajuda bastante aqui no quê? Eu sei que esta simplificação ela não é possível para quaisquer valores reais. Existe uma condição específica para que isto seja verdade. Ou seja, vale para tudo? Não. Então o item é falso. Segunda situação, eu tenho que ter condições para que isto também aconteça. Vale para tudo? Não. Então o item é falso. Terceira situação, uma situação que envolve classificação envolvendo médias na parte da matemática básica, que envolve a estatística. Existe uma situação que fala para você sobre esta comparação quando você está fazendo um estudo sobre as médias. Então, quando eu faço essa leitura, pós-estudos, eu sei que aqui eu já sei o que é verdadeiro e falso, já justificando para você. Afirmação 1, falsa. Afirmação 2, falsa. Afirmação 3, verdadeira. Então, levando em conta essa informação, vamos justificar com os contra-exemplos o que está acontecendo aqui. Então, afirmação 1. Eu já sei que é uma afirmação falsa, mas como que eu chego a esta conclusão? Lembre-se, A e B são valores reais quaisquer. Então eu vou pensar da seguinte maneira. Quando eu olho para esta condição, eu tenho a certeza que a raiz quadrada que está sendo calculado aqui é de um número positivo, ou zero. Por quê, Bel? Porque quando eu pego um número e levo ao quadrado, sendo ele real, ele vai ficar um valor positivo. Se for zero, é zero. Então eu tenho certeza que aqui dentro ou é zero ou é positivo. Guarda bem essa informação. Do outro lado, eu tenho o somatório de dois números que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Um contra-exemplo que a gente pode dar é, se eu pensar em números quaisquer reais, A e B, se esses números forem negativos, a resposta de uma raiz quadrada ela não pode ser negativa, porque daí aqui você teria o somatório de dois valores negativos. Aqui dentro, ok, aqui fora, vai dar treta. Então qual é a ideia que eu preciso ter para essa questão? Primeiro passo, eu já como havia descartado, por matemática básica, a gente não pode pensar nesse rabisco, nessa simplificação, nesse corte que muitos estão acostumados a fazer. Ah, eu vou cortar o expoente com a raiz e aí vai sobrar o A. Vou cortar o expoente com a raiz e vai sobrar o B. A gente não pode fazer isso. Tá? Então vamos provar isso matematicamente e você vai enxergar isso. Com os números negativos eu já consigo ver isso. Mas, vamos seguindo. Quando eu olhei para isso, vamos pensar numa equação irracional, vou elevar ambos os lados ao quadrado, e quando eu levo ambos os lados ao quadrado, eu tenho a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado, e aqui não entra a ideia modular, que é onde eu vou trazer uma justificativa para você na afirmação 2. Mas aqui o que eu sei, não entra a ideia modular, porque eu tenho certeza que esse número é positivo. Raiz quadrada de um número positivo, a resposta é sempre positiva, é sempre a base do que eu tenho ali, é sempre o nosso radicando. E aí do outro lado ficaria para nós a mais b elevado ao quadrado. Então eu elevei ambos os lados ao quadrado. Do lado de cá, nós vamos mexer nisso pensando nos notáveis. Então a ao quadrado mais b ao quadrado se resulta em a ao quadrado mais o dobro de a vezes o b mais o b elevado ao quadrado. O que eu faço agora? Passo a ao quadrado para lá, passo b ao quadrado para lá, a diferença vai dar zero, então eu chego nessa comprovação. Ó. O zero é exatamente igual a 2ab, logo ab tem que ser zero. Ou seja, para isso ser verdade, a condição é o produto de A por B tem que ser zero. Logo, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois. Então essa é a condição restrita. Vale para quaisquer valores reais de A e B? Não. Nota que se A for 2 e B for 3, o produto não dá zero. Então essa é uma condição específica. Com esta ideia, você já sabe que o item é falso, justamente por esse motivo. Então o primeiro item, falso, está aqui a comprovação. Tente lembrar, sinal de mais dentro de um radical com expoentes 2, não posso pensar nesse corte. Isso está equivocado, tenta lembrar disso. Não vale cortar isso aqui, perfeito? Ele está induzindo você ao erro, perfeito? Vamos para a afirmação 2. A afirmação 2 diz o seguinte: a raiz quadrada de A elevado ao quadrado vale A. Indução ao erro de novo. Ele quer que você pense o seguinte: eu vou cortar o 2 com a raiz, vai sobrar a letra A. Não pode. Por quê? A e B são quaisquer valores reais. Posso dar uma resposta negativa para a raiz? Como eu havia dito no item anterior, não. Resposta negativa para a raiz eu não posso quando ela for com índice 2, quando for raiz quadrada. Por quê? A ideia é a seguinte. Afirmação 2. A raiz quadrada de A elevado ao quadrado não pode ser igual a A, porque se o A for negativo, qual é o conceito que nós temos? Vou trazer um contexto geométrico para vocês associarem a ideia comigo, que é de onde tudo apareceu. Imagem meramente ilustrativa. Eu tenho quadrados de lado 1, então aqui 1 e 1.
eu tenho um quadrado de lado 2, mas eu disse quadrados de lado 1, então nesse quadrado de lado 2, eu consigo criar quadrados de lado 1, lados unitários. Ok, então aqui vale 1, 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 porque eu tenho um lado 2. Eu tenho um quadrado de lado 3, lados quadrados unitários, imagem meramente ilustrativa. Então vamos supor isto, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, imagem bagunçada, mas para você ter essa ideia. O que é o contexto da raiz quadrada quando a gente traz essa ideia de onde ela veio, que foi da geometria? E um quadrado de lado 1, existe um quadrado de lado unitário, que é ele mesmo. Por isso que quando você calcula a raiz quadrada de 1, a resposta vale 1. Agora, o que é a raiz quadrada de 4? O que você está dizendo a respeito da raiz quadrada do número 4 sendo igual a 2? 2 é o lado de um quadrado. 4 é a quantidade de quadrados unitários que você consegue formar a partir de um quadrado de lado 2. Então, com 4 quadrados de lado unitário, você monta um quadrado de lado 2. Com 9 quadrados de lado unitário, você monta um quadrado, aliás, de lado 3. Isso significa que a resposta da raiz quadrada é lado de quadrado, figura geométrica. Eu não posso admitir esse cara aqui nesse contexto sendo um valor negativo. E se eu digo que o A é um número negativo, olha só o que ele está induzindo você a pensar. Que quando nós temos a raiz quadrada, suponha-se, vou pegar esse contexto, o número menos 2. Quando eu elevo ao quadrado, esse número vale 4. Então, na verdade, eu estou calculando a raiz quadrada de 4, que perfeito vale 2. Quando eu olho para a raiz quadrada do número 2 elevado ao quadrado, eu sei que eu estou novamente calculando a raiz quadrada do 4, que continua sendo 2. E aí você aprende que a simplificação aqui não tem problema. Porque quando você faz esse corte, ó, selecionou aqui, simplificou. Qual foi a resposta? Sobrou o cara que estava exatamente aqui dentro. Ok. Só que quando eu tenho uma ideia negativa lá dentro, que é a base da nossa potência, se eu faço esse corte eu erro aqui no final. Porque eu estou afirmando para você que a resposta é o menos 2. Então isso é verdadeiro para nós quando o número é positivo ou quando ele é zero. Quando ele é negativo, isso está errado. Então para você não correr o risco, o que a matemática diz? Que quando você tiver a raiz quadrada de uma expressão algébrica elevado ao quadrado, expressão algébrica porque envolve letras, a resposta disso é o módulo da base da sua potência. Ou seja, se é uma expressão algébrica, significa que essa expressão em algum momento pode ficar negativa. Se eu tenho um número negativo elevado ao quadrado, a resposta ela é positiva, vai existir. Só que a resposta não é a base da minha potência. Porque como corremos o risco de ter um valor negativo para a base da potência, para tirar esse negativo, a gente mete o módulo. Então observa que nos dois casos, se você quiser simplificar, você pode simplificar. Mas a simplificação, vamos colocar aqui, ó, vai gerar o módulo do número. Então se eu quero aqui em cima simplificar, eu posso. Só que a resposta não é o menos 2. A resposta é o módulo do menos 2. E o módulo de menos 2 vale 2 e a resposta não ficará errada, tá certo? Então, a ideia 2 diz para você que ela é falsa justamente pelo fato dele ter dito que você pode simplificar sem escrever o módulo. Não, eu não posso pensar dessa maneira porque eu não sei se A assume valores somente positivos. Como ele diz, quaisquer, estou incluindo os negativos e para os negativos isso é mentiroso. Legal? Então a afirmação 2, ela é falsa, mais uma afirmação falsa. E aí vamos lá, falso. Vamos por item 3, que eu falei para você de média. Deixa eu separar um espaço aqui. E a afirmação 3. Na afirmação 3, olha o que eu tenho que lembrar. Esta ideia fala para você em média geométrica, 2 números. Aqui eu tenho a ideia de média aritmética, 2 números. Eu sei que você conhece esse contexto, mas tenta relembrar isso comigo. Quando eu tenho a média geométrica para ser calculada, eu vou multiplicar os números e vou extrair a raiz enésima da quantidade de números que eu estou multiplicando. Bel, não entendi. Então vamos lá. Se eu estou multiplicando 2 números e extraindo a raiz quadrada, isso é a média geométrica de 2 números. Se eu quero a média geométrica de 3 números, eu vou multiplicar os 3 e vou extrair a raiz cúbica. Se eu quero a média geométrica de 4 números, eu vou multiplicar os 4 números e extrair a raiz quarta da multiplicação. Média aritmética é mais simples, você usa mais, então eu sei que você lembra disso. Média aritmética, somos 2 dividido por 2, somos 3 dividido por 3, somos 4 dividido por 4 e assim por diante. Então eu tenho o produto de n números, para extrair a raiz enésima desse produto, eu tenho a soma de n números para dividir por n. Isso é o que a gente chama de média geométrica e média aritmética. Uma propriedade relacionada às duas médias diz para você que a média geométrica ela sempre será menor ou igual à média aritmética. Então, quando eu tenho essa informação, quando eu tenho esse conceito, eu já sei que esse item é verdadeiro.
Porque olha o que está acontecendo, eu tenho dois valores positivos. Ele está dizendo isso para você na questão. Então eu tenho dois valores positivos, dados dois valores positivos, esta relação implica nesta condição. Perfeito? Verdade? Verdade, porque eu estou falando em média geométrica e média aritmética de dois números positivos. Bacana? Então, neste contexto, é o que eu havia dito no começo da questão. Só lendo a questão, sem fazer cálculo nenhum, eu já sei o que está acontecendo com cada um dos itens, porque são situações que envolvem a matemática básica e suas características e suas propriedades. Mas vamos também justificar o item 3, como que você chega nessa conclusão. Vamos partir do seguinte princípio. Eu vou fazer uma análise com esta ideia. Lembre-se, A e B são valores positivos e A é maior que B. Então, se A é maior que B, olha onde entra o nosso cálculo agora. A sendo maior que B, vou fazer aqui, dar uma apertadinha no cálculo, então eu vou escrever assim, ó, 0 é menor que B, que é menor que A, ambos valores positivos, então vou passar o B para lá. O que eu consigo comprovar com a retirada do B sendo mandado para lá? Ou seja, vamos supor que eu acrescente em ambos os lados da minha desigualdade o valor de menos B. Eu vou acabar escrevendo para você que 0 é menor que A menos B. E isso é verdade. Essa é uma afirmação verdadeira, por quê? Como A é maior que B, se você pega um valor e subtrai um número que é menor que ele, a tua resposta ela é positiva. Então a diferença nessa ordem desses dois valores realmente vai ser um valor positivo, vai ser maior do que 0. Perfeito. Se este número é maior que 0, se eu elevo ele ao quadrado, ele continua sendo um valor maior que 0. É como se eu estivesse elevando ambos os lados ao quadrado. Então ficará mais ou menos assim, 0 ao quadrado, que será menor que A menos B elevado ao quadrado. Então eu tenho esta informação. O número positivo, se eu elevar ao quadrado, ele continua sendo positivo. Então a resposta do quadrado continua sendo positiva. Lembre-se que o nosso objetivo é sair daqui e chegar aqui. Legal? Continuamos. Então o 0 tem que ser menor que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bacana. O que eu faço agora é tentar fazer este trinômio quadrado perfeito que veio da diferença se transformar em um trinômio que é gerado a partir da soma. Por quê, Bel? Porque aqui a gente está falando em soma de A com B. Eu não estou falando da diferença, eu estou falando de soma. Então, o que eu preciso fazer para que aqui surja o 2AB e não o menos 2AB? Eu preciso acrescentar em ambos os lados 4AB. Então, 0 mais 4AB se transforma em 4AB. Isso tem que ser menor. Lembre-se, eu estou colocando coisas iguais em lados opostos de uma inequação, a desigualdade ela irá se manter. Bacana? A e B são valores positivos, o produto fica positivo, vezes o 4 que é positivo, vai continuar sendo positivo, aí não tem treta nenhuma. E aí continuamos aqui, ó. Do lado direito fica A ao quadrado menos 2AB, mais o 4AB que eu acrescentei, cheguei onde eu queria, ó, mais 2AB, mais B elevado ao quadrado. Como eu disse, o meu objetivo era criar um trinômio quadrado perfeito com a soma de dois valores. E eu consegui chegar nisso. Então, 4AB é menor que A mais B elevado ao quadrado. Agora vamos para a magia do que eu comentei nos itens anteriores. Dá só uma sacada. AB é positivo. Perfeito? Porque A e B são valores positivos, então aqui é um número positivo. O número positivo, 4 é positivo. Então, o produto dos três valores resulta em um valor positivo. A e B são positivos. Se eu somo, vira um valor positivo. Um número positivo elevado ao quadrado dá para a gente simplificar, como eu comentei nos itens anteriores. Então, quando eu extraio a raiz quadrada do lado esquerdo e a raiz quadrada do lado direito, olha o que vai acontecer. Raiz quadrada do produto, dá para separar. Então, raiz quadrada de 4 vale 2. A raiz quadrada de AB vai ficar dessa maneira. Raiz de AB, eu sei que ela existe, eu sei que esses caras estão dentro do campo de definição. E isto tem que ser menor que a raiz quadrada desse cara que aparece aqui. Significa o que mesmo para nós? Bel, vou simplificar. Posso? Pode. Quando eu simplifico, a resposta é quem está lá dentro, ou seja, a base da minha potência, quando ela é positiva. Quando ela é negativa, eu tive que trabalhar com a ideia modular. Preciso pôr o módulo aqui? Não, porque a soma é positiva. Então eu sei que a raiz quadrada do lado direito se transforma em A mais B. Magia! A raiz quadrada de AB é menor que A mais B dividido por 2. E aqui eu chego na minha comprovação. Claro que existe a condição para elas serem iguais, e a condição envolve alguns números específicos, mas aí você parte da igualdade, então o que eu sei? Pode ser menor? Pode. Aqui o que ele diz? Que essa situação implica em ser menor ou igual. Cheguei no menor. Pode ser igual? Também pode. Tem valores reais que satisfazem a condição? Sim, tem valores reais que satisfazem a condição.
Como eles são maiores que zero, ó, maiores que zero, eu vou descartar o zero, tá? Porque 0 vezes 0 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0. Perfeito. 0 mais 0 dá 0, dividido por 2 deu 0. Aí ficaria igual. Próximo valor, vamos pensar no 2, por exemplo. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então tem um outro valor que serve para nós. Mas pode ser os mesmos caras? Eu usei 2 e 2, sendo iguais? Não. Mas a ideia implica em ser menor ou igual. É menor. Então menor ou significa que uma ou a outra tanto faz. Eu consegui provar uma, não vou provar a igualdade. Então isso faz com que o item seja verdadeiro. Então o item 3, verdade. E aí, de acordo com o que você tem nas afirmações, a afirmação verdadeira é só a 3 e o item que você tem como verdade para essa questão de número 47 é o item B. Bacana? Então, gabarito B, questão 47. Claro que eu levei um tempo aqui para justificar o gabarito para vocês, só que tente lembrar, é uma questão inteira de definição, uma questão inteira de algo teórico da matemática básica. É uma questão que você, na leitura, com os teus estudos, você chegaria ao gabarito. Bacana? Então, questão 47, resolvido? Vamos lá que eu ainda tenho a 48 para mostrar para você. Questão 48, olha só o que dizia. Se A e B são as raízes da equação x² menos 6x mais 3 igual a 0, então o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B, tudo isso elevado a menos 2 é... Galera, aqui nós temos um lance bem bacana para fazer uma análise. É algo que os caras gostam muito de cobrar, que são as relações de Girardi. Relações que envolvem as raízes de equações polinomiais. E aqui a Universidade Federal deu uma facilitada, por quê? Porque ele mostrou um polinômio de grau 2. Você usa mais isso com grau 2. Só que isto também vale para as equações de grau 3, 4, 5. Algumas provas gostam de cobrar de grau 3 e o contexto é o mesmo. Qual é a visão ninja que nós vamos ter aqui? Ó? Dá só uma olhada. Eu tenho uma expressão de segundo grau. Então, nesse polinômio de segundo grau, as raízes x1 e x2, ele chamou de A e B. Logo em seguida, o que ele pede para você fazer? Ele pede no seu denominador para você somar os inversos. Galera, nota sempre isso. Quando ele pede, fala em raízes de equação, e ele fala sobre a soma dos inversos das raízes, como consequência do cálculo, você irá criar relações que são as famosas relações de Girardi. Como a equação polinomial de grau 2, você cria o que é de mais simples nessas equações, nessas expressões. Como assim, Bel? Não entendi. Dá uma olhada só para o nosso denominador, ó. Esse cara que aparece aqui embaixo. O que eu sei a respeito dele? Que quando eu peço para você somar 1 sobre A com 1 sobre B, eu estou pedindo para você somar os inversos de A e B. Por isso que eu disse, inversos das raízes. Não interessa o grau do polinômio, não interessa quantas raízes você tenha, eu estou analisando a ideia de você ter que somar os inversos das raízes. Isto consiste que o teu denominador, vou pensar em mínimo ou múltiplos, por exemplo, você tem esta soma sendo representada pelo múltiplo de AB, ou seja, vamos multiplicar esses dois caras, um múltiplo comum, então vamos pegar o produto entre eles, e o nosso numerador, como é uma expressão de uma equação de segundo grau, o nosso numerador é algo que é muito simples, porque quando você divide AB por A, resulta em B, e B vezes 1 vai dar B. Quando você divide por B, a tua resposta é A. E o que você acaba de escrever nessa expressão que eu vou trocar a ordem bonitinha? Você acaba de escrever A mais B dividido por A vezes B. Agora vamos fazer a leitura de uma forma diferente. O que eu consigo enxergar nessa escrita quando eu fiz a leitura da questão? A e B são raízes. Se A e B são raízes, então eu tenho soma das raízes e produto das raízes. De acordo com a relação de Girardi, o que eu sei? Para qualquer polinômio de qualquer grau, a soma das raízes é menos B sobre A. É o segundo coeficiente dividido pelo primeiro, e aí você troca o sinal dessa divisão respeitando os valores do coeficiente, tá? Então, quando eu olhei para isso, o que eu sei a respeito da soma, a soma é menos B sobre A. E o produto das raízes? Também não interessando a quantidade de raízes que você tenha, o produto das raízes sempre vai ser dado pelo termo independente da sua equação polinomial, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, e você troca o sinal dessa multiplicação se o grau da tua equação polinomial for ímpar. Se for par, não precisa trocar o sinal dessa divisão. Bel, não entendi. Por exemplo, eu tenho uma equação polinomial de grau 2, grau par. Perfeito, grau par. Preciso trocar o sinal da divisão? Não. Então quem que eu tenho que dividir? O termo independente, 3. Pelo coeficiente do termo de maior grau, 1. Então 3 dividido por 1 dá 3, esse é o produto das raízes. Ô Bel, eu tenho 4 raízes, 5, 6, 10 raízes para multiplicar. Pega o termo independente e divida pelo coeficiente do termo de maior grau. Quando que você vai trocar o sinal dessa divisão?
quando o grau do polinômio for ímpar. Então, se você está somando 10 raízes, desculpa, se você está multiplicando 10 raízes, é porque você tem um polinômio de grau 10. Grau 10 é par, então é só fazer essa divisão. Agora, se eu tenho 9 raízes e eu estou multiplicando todas elas, 9 é grau ímpar. Termo independente, divide pelo coeficiente do termo de maior grau. E aí a resposta da divisão, troque de sinal. Tudo bem? Então essas são as relações de Girardi mais importantes. Claro que você tem outras, que envolvem raízes agrupadas de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Dá uma tentada lembrar disso aí. Quando você tiver uma equação polinomial de grau maior que 2, por exemplo. Pode ser que seja uma expressão um pouco maior, tá? Então aqui é a ideia do nosso denominador. Perfeito. Então o que o cara pediu pra gente resolver foi isso, ó. Eu quero que você responda quanto vale 1 dividido pelo somatório que resultou nesse troço que tá aqui, ó. A mais B dividido por AB. Se você já quiser trocar os valores, fique à vontade, mas eu vou continuar com a parte da matemática básica. E tudo isso tem que ser levado a menos 2. Tenta lembrar que na básica diz o seguinte para você. Quem quer o inverso de um número? Por exemplo, quem quer o inverso do 2? 1 sobre 2. Quem é o inverso do 5? 1 sobre 5. Quem é o inverso do menos 12? Menos 1 sobre 12. Então, inverter não é trocar de sinal. E quando você passa a enxergar 1 sobre alguém, significa que a resposta é o inverso desse alguém. Vou repetir. 1 sobre 2 é a representação do inverso do número 2. Logo, quando eu olho para isso, 1 sobre esta fração. Qual é a resposta? É o inverso dessa fração. E inverter não é trocar de sinal. Então, se eu tenho que inverter, eu escrevo assim. AB dividido por A mais B. Pronto, eu inverti a fração que eu tinha aqui no denominador. Perfeito? Esse é um contexto para você só bater o olho e já saber qual é a resposta que está dando. Se você quiser pensar em divisão de fração, toda aquela parafernália que entra também da básica, fica à vontade, isso também vai dar certo. Mas a ideia inicial é essa, lembrar disso. 1 sobre alguém é o inverso desse alguém. E o expoente nosso é menos 2. Aí você continua pensando no inverso. Por quê? Porque expoente negativo diz que se ele está negativo é porque alguém foi invertido. E sempre que você sentir a necessidade de inverter a base de uma potência, o sinal tem que ser trocado no expoente, aliás, né? Tem que ser trocado de sinal. Se você tem negativo, passa a ser positivo. Se é positivo, passa a ser negativo. Então, quando eu olho para isto, eu sei que a resolução volta para A mais B. Então, eu estou fazendo o inverso do inverso, ó. A mais B dividido por A vezes B, e agora sim elevado ao quadrado. Porque a cada inversão que eu faço, eu troco o sinal do meu expoente. E aí vamos para a magia agora. O que significa então A mais B? A mais B, soma das raízes. O que eu sei? Menos B sobre A. Então esse cara vai ser igual a 6 dividido por 1 vai dar 6. Quanto vale A vezes B? Produto das raízes. Produto das raízes, termo independente, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Legal? Então isso resulta no número 3. Feito isso, acabamos com a questão. Então nós sabemos que essa expressão valerá a soma, que dá 6, dividido pelo produto, que vale 3. E ao elevar este número ao quadrado, 6 dividido por 3 dá 2. E 2 ao quadrado resulta em 4. 4 é a sua resposta e 4 está na letra B. Bacana? Então letra B é o gabarito para você da questão de número 48. Uma questão teoricamente tranquila pelo tamanho do polinômio que foi dado. É bem tradicional esse tipo de questão, o cara falar em soma dos inversos das raízes de uma equação. Já aconteceu dele cobrar um logaritmo da soma dos inversos, mas de uma equação de polinômio de grau 3, tá? Grau 3, que envolviam 3 raízes, aí o cálculo é um pouquinho mais extenso. Aí você tem que lembrar de outras relações de Girardi, além dessas duas que eu apresentei. Mas aí dá uma pesquisada que facilmente você consegue encontrar isso daí. Bacana? Então questão 48, resolvido. Acho que você entendeu. Vamos para a questão 49. Temos a 49 ainda para citar, dá só uma olhada no que dizia essa questão. Se log de x na base 2 mais log de x na base 2 elevado ao quadrado é igual a 12, então o valor de x é... Galera, nessa questão, quando ele pergunta para você o valor de x, claro que nós temos que lembrar da condição de existência de um logaritmo. Já resolvemos a primeira questão que envolvia logaritmo, não me preocupei com a condição de existência, porque estava tudo muito bonitinho, mas aqui envolve equação. Só que essa equação não literalmente você vai mexer com propriedades também. Por quê? Dá uma olhada na escrita da equação. Nós temos um logaritmo que está sendo elevado ao quadrado. E quando ele escreve um logaritmo elevado ao quadrado, cuidado não confundir com propriedades. O que eu sei? Que quando eu tenho um logaritmo, eu vou citar como ele escreveu ali para você. Ó. O logaritmo de x na base 2 e o logaritmo é um número. Eu quero elevar ao quadrado o número e não o logaritmando. Então, se eu escrevo isto sem os parênteses, eu estou dizendo que o quadrado está no x, o quadrado está no logaritmando. Aí tem propriedade.
Se eu quero escrever sem o parênteses, é algo muito parecido com o que a trigonometria faz. É colocar o quadrado entre a palavra e o logaritmando, que a trigonometria faz entre a razão e o arco. Então, o logaritmo ao quadrado de x na base 2. Sem parênteses ficaria dessa forma. Eu vou apagar, vou mostrar para você algo, cuidado. Se eu tiro esse 2 daqui, tiro o parênteses e coloco aqui, essas situações, elas são diferentes. Então tome cuidado com isso para não dar treta, para você acabar não usando o conceito com a propriedade errada, que é mais uma questão que ele está tentando te induzir ao erro, perfeito? Mas no contato visual, você já nota o que está acontecendo. Como que nós vamos resolver a questão? Mais uma questão teoricamente simples. Por quê? Porque nós temos o logaritmo de x na base 2 sendo algo que você percebe na equação como sendo uma regularidade. Então a gente faz uma troca de variável. Não precisa quando você enxerga isso. Eu vou afirmar que o logaritmo de x na base 2 é um y. Pode ser um a, um b ou c, tanto faz. Tá? Mas eu vou fazer essa troca só para você perceber isso. Que como temos essa regularidade, a equação se transforma em y mais o y elevado ao quadrado sendo igual a 12. Então, o algoritmo para nós utilizarmos aqui é de segundo grau. É uma equação de segundo grau. Fórmula de Bhaskara, suma e produto, daí a opção ela é sua. E aí nós temos y ao quadrado mais o y menos 12 sendo igual a zero. Eu preciso dos dois valores do y para continuar com a questão, porque y quem escreveu fui eu. A questão não falou nada em y, ele quer saber o valor do x. Quem escreveu y fui eu, só para eu perceber o que eu precisava fazer. Então, neste contexto, eu acho os valores do y, eu vou chamar de y1 e y2, dois números que multiplicados dão menos 12 e somados dão menos 1, então estou usando as relações de Girardi mais uma vez, ou você vai usar a fórmula de Bhaskara, se não enxergar quem são esses números bonitinhos, tá? Então, nesse contexto, o que eu sei, números que multiplicados dão menos 12 e somados dão menos 1, serão eles 3 e menos 4. Qualquer treta, usa a fórmula de Bhaskara. Sabendo desses dois valores, eu volto para a condição inicial. E a condição inicial ela está aqui, ó. O que eu sei neste momento? Que o que eu chamei de y é o logaritmo de x na base 2. Como eu sei que y assume 3 e menos 4, eu volto e digo, o logaritmo, deixa eu só separar para não ficar tão bagunçado aqui. Vamos lá. O logaritmo de x na base 2 pode ser o y, que deu 3, ou o logaritmo de x na base 2 pode ser o y, que deu menos 4. E aí, como consequência da definição, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então sabemos neste contexto que o 2 elevado ao cubo é o valor do x, então chegamos no x sendo igual a 8. Primeira resposta. Segunda resposta, 2. Vamos lá. 2 elevado a menos 4 é o nosso x, então o x valerá 1 sobre 16. Segunda resposta. Cuidado com as próximas questões, com questões futuras. Como assim, Bel? Em hipótese alguma, eu falei para você de condição de existência, mas eu quero citar isso, porque em alguns casos isso vai acontecer. Em alguns casos as equações são um pouco mais extensas. O que eu preciso lembrar para esta situação? Os valores que eu estou encontrando para o x satisfaz a condição de existência da expressão? Claro que sim, porque o logaritmando é um x. Se eu altero isso, pode ser que não dê mais certo. Por quê, Bel? Porque um logaritmo, se ele existe, então se existe o log de a na base b gerando o valor c, se existe esse cálculo, é porque o logaritmando foi um valor maior que zero e a base do logaritmo foi um valor maior que zero e diferente de 1. Então isso é o que nós chamamos de condição de existência do logaritmo, que eu sei que você lembra. Só que algumas questões acabam passando despercebido. Em equação, tranquilo. Por quê? Eu posso achar o x e afirmar para você o seguinte. Esse x, quando eu faço a troca, deixa o logaritmo nas condições de existência? Perfeito. O x está no logaritmando. Ele só precisa ser o quê? Positivo, positivo. Pronto. São positivos, embora o meu menos 4 aqui não vai interferir no valor do x. Então o que eu sei? Positivo, positivo, está tudo certo. Então temos como valor do x 8 e 1 sobre 16. Para esta questão, o gabarito é a letra A. Legal? Então questão 49, letra A. Eu espero que você tenha entendido tudo o que eu fiz. Se você está aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Caiu de paraquedas aí, curte. Deixa um like, isso me ajuda bastante a continuar soltando essas resoluções para vocês. Bacana? Então espero vocês no próximo vídeo. Ainda tem as outras questões dessa prova que eu também vou compartilhar com vocês. E aí, espero vocês lá. Bacana? Beijos, fui!